mas não tem ninguém para falar, não tem ninguém para compreender, então a pessoa se sente totalmente isolada. Mesmo estando no meio de pessoas, convivendo numa casa até alegre, mas a pessoa se sente desconexa dos seus sentimentos porque não se sente compreendida. Mas aí vem a solidão social, um segundo ponto. E a solidão social é aquela falta de apoio familiar, falta de apoio conjugal, falta de apoio dos amigos. A pessoa se sente excluída do grande grupo de pessoas ou do grupo de pessoas da qual ela está envolvida. E ela se sente, de certo modo, isolada pelos amigos. É outro grande problema, é a solidão social. E por mais que a gente possa tentar desvirtuar isso, mas isso é um fato. A gente observa muitas vezes nos grupos de trabalho, pessoas que lancham sozinhas, pessoas que se sentam distante das outras, que sai a gente não vê, que chega a gente não vê. Isso acontece no ambiente igreja também, pessoas que estão sempre sozinhas e que muitas vezes são taxadas de doidas, de malucas, disso, de aquilo outro, e elas estão sempre isoladas, não tem amigo, não tem grupo, estão lá sozinhas. Que é a solidão social, e é uma coisa séria que atinge muitas pessoas nos ambientes de igreja, igrejas pequenas, igrejas grandes, sempre tem gente vivendo esse drama na vida da solidão. E o terceiro é a solidão existencial, é o sentimento que carece de um propósito, de um sentido na vida, que carece de um objetivo, que carece de um projeto de vida que faça valer a pena. Isso tem a ver também com a espiritualidade, tem a ver com a vida e a morte. É outra questão também. Quantas pessoas estão vivendo por viver, que não tem motivo, não se sente motivada para nada, que a vida é isso aí, que não passa disso, não se sente alegre, não se sente triste, mas se sente vazia, não tem uma motivação, um projeto, um sonho, um objetivo para lutar, para brigar, para ir à frente. Às vezes são pessoas que quando levam um carão, ou que alguém briga com elas, ela só faz dizer, tá certo, tá bom. Elas nem força para reagir têm. Tá bom, é desse jeito, eu vou ficar assim também. E Deus sabia dessa realidade na vida humana. E a própria palavra de Deus confirma isso. Só que tem um detalhe. Deus fez o ser humano perfeito. Deus fez o ser humano perfeito para viver dentro de um projeto de criação perfeito. Deus não fez o ser humano para viver dentro desse projeto de distorção. Por exemplo, no texto que nós lemos, o texto diz algo muito simples. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Ele diz homem aqui, porque a mulher não tinha sido criada ainda. Mas nós podemos entender da seguinte forma, que não é bom que o ser humano, de uma forma geral, viva só. Então ele disse, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. E aqui a gente pode destacar três coisas. Primeiro, o próprio Deus disse, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o ser humano viva só. Não é bom que a mulher viva só. É como dizer, ninguém pode viver sozinho, porque isso não faz bem. Não importa se esse sozinho é no meio da multidão ou não. O que ele está dizendo, não é bom que o ser humano viva sozinho. Em segundo lugar, ele diz, farei alguém, ou no caso de algumas versões bíblicas, uma auxiliadora,
que lhe auxilie, que esteja junto para ajudar na vida e no serviço. Não é alguém que esteja junto para ser a sua empregada ou o seu empregado para fazer as coisas. Não é bom que esteja só. Lhe farei uma auxiliadora, no sentido de alguém para estar junto, alguém para trocar ideias, alguém para conversar, alguém para estar na caminhada da vida, alguém para dividir coisas boas da vida, alguém para fazer aquilo que aquela outra pessoa não pode fazer. E aí, terceiro, ele diz: alguém que lhe corresponda. Alguém que lhe corresponda. Em outras versões, uma companheira idônea. E esse sentido aqui é o sentido de diálogo. Alguém que seja igual. Alguém que seja humano, quanto humano é o ser criado por Deus. Então eu lhe farei um auxiliador, uma mulher, que é humana também, que tem diferença, mas que é uma companheira que lhe corresponda, porque é igual. Porque é carne da mesma carne, é osso do mesmo osso. Porque tem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas necessidades. Apesar de ser diferente, para completar o ser humano homem, a mulher. Então ele fez a mulher. E esse ser é para ter empatia, é para se colocar no lugar do outro, sentir o outro. Sentir como o outro é, ter os mesmos sentimentos de amor, de emoção, de tristeza, de alegria. Alguém que tem os mesmos sentimentos. Porque animal não tem. Por mais que o seu animal seja querido, por mais que o bichinho se anime, por mais que ele te alise, animal não tem o mesmo sentimento que tem o ser humano. Ele não tem. Ele não tem. Se você morrer e ele for doado para outra pessoa, e outra pessoa pegar aquele animal, colocar outro nome, com o tempo ele esquece o nome, o primeiro nome, e assume aquele outro nome. E acabou-se. Andava um cachorro lá por casa, que eu não sabia nem que era o nome, quando eu morava no Palmeiras, eu botei o nome dele de Elvis. Pronto, ele virou Elvis, e quando eu chamava Elvis, ele vinha. Só que o nome dele era outro, tinha um nome lá por baixo que o pessoal chamava, mas eu chamava ele de Elvis. E acabou-se. E ele assumiu esse nome. Mas o ser humano não. O nosso sentimento, eles não mudam assim. Eles não mudam assim. E é difícil de apagar. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler tentou mudar a natureza emocional, social dos judeus. Ele não admitia que chamasse eles pelo nome, ele botava um número. Todos os judeus que sobreviveram ao Holocausto tinham um número. Certo tempo, um tempo atrás, a gente na escola chamava os alunos pelo número. Depois veio a ordem que não era mais para chamar os alunos pelo número. Porque a gente estava perdendo a identidade do aluno, a gente não conhecia mais o aluno pelo nome. A gente conhecia o 32, é o 24, quem é o 12. Então as crianças estavam assumindo o número. Isso faz as pessoas não ser gente, perder a identidade. E Deus não nos fez com esse objetivo. Ele fez um ser humano igual para ter empatia, para dialogar, que tem os mesmos sentimentos, que tem a mesma condução motora, que tem as mesmas emoções. Alguém para ser igual a nós. E olha que Adão estava no jardim só. Mas ele não estava tão só assim. Porque tinha os animais. E além dos animais, na viração do dia, Deus ia conversar com ele. Mas era Deus. E aqui era Adão. Deus disse: não, tudo bem, eu converso com ele. Mas vejo que Adão está sozinho. Ele precisa de alguém que seja seu igual. E alguém para ser o seu igual tem que ser um ser humano. E aí Deus fez a mulher, esse ser lindo, maravilhoso, e deu o homem. E deu o homem à mulher. E juntos, a própria palavra diz que casarão e serão uma só carne. Muito bem. A partir daí, eu quero colocar algumas coisas
para nós pensarmos a respeito de solidão no nosso contexto. E convido você a receber e analisar isso com mais profundidade, na sua vida, na sua casa e nos seus relacionamentos. Primeiro, eu quero falar sobre a solidão conjugal, a solidão sentimental, aquela solidão relacional com o namorado, com o noivo, com a noiva, com o namorado. Essa solidão. E você pode até perguntar, existe? E como existe? Depois de alguns anos de casados, muita gente está dentro de casa vivendo solidão. Depois de alguns anos de namoro, tem muita gente vivendo solidão. Depois de muito tempo de noivado, tem muita gente vivendo a solidão. E solidão, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Quantas pessoas no casamento são carentes de tudo? De diálogo, carentes de intimidades, carentes de cuidado. Pessoas que são casadas, mas vivem só. Alguns anos antes dessa pessoa falecer, eu sempre vou almoçar, quando eu trabalho no Palmeiras, almoçar na minha mãe. Eu fui almoçar na minha mãe. Essa pessoa estava na calçada e eu disse assim para a pessoa, era uma mulher, eu disse, tá tudo bem com você? Aí ela disse, tá não. Tá não. Aí se a pessoa disse, tá não, aí a gente tem que parar, né? Se a pessoa disse, tá tudo bem, aí você entra, né? A pessoa disse, não, tá tudo bem. Aí eu parei, né? O que foi que aconteceu com você? Posso lhe ajudar? Né? E aí a pessoa diz, eu estou casada aqui com fulano, mas você acredita, Mardônio, que ele não me beija, que ele não me abraça, que ele não tem mais intimidades comigo, que isso, que aquilo, outro, e começou a falar um monte de coisa relacionado à vida conjugal. Em suma, ela estava triste, abatida e solitária. E casada. E tinha filhos. Mas estava só. Aquele caso ali pode até parecer um caso isolado, mas não é. Não é. Ao longo desses 23 anos, acho que é mais que eu estou aqui, que no tempo de consagração, só a igreja tem 23, né? Mais 2 anos, 25, acho que é os 26 anos que eu estou por aqui. Nesses 26 anos que eu estou na IPI Messejana, quantos homens e mulheres casados reclamaram disso? Não foram poucos. Pessoas que reclamaram de estar vivendo dentro de uma casa como se vivesse com um estranho, como se vivesse com a estranha, porque as relações humanas, afetivas, íntimas, não existiam mais. E é muito ruim você viver desse jeito. Em suma, essas pessoas viviam na solidão. Estava dentro de casa, mas eram pessoas que viviam solitárias. E assim está a sociedade. Um tempo de muita comunicação, um tempo de muita internet, mas um tempo de solidão. Mesmo porque nós perdemos muito tempo na internet, nas redes sociais, e pouco tempo nós temos com os nossos cônjuges, com os namorados, com as namoradas, com os amigos, com as pessoas que vivem à nossa volta. Talvez o melhor tempo nós temos dado à rede social, que ilude, que engana, que enfeita e que projeta sonhos que nunca nós vamos alcançar. Mas as pessoas vivem sozinhas, solitárias, distanciando do projeto original da criação, do homem para a mulher e da mulher para o homem. Casamentos que vivem na solidão, porque não tem mais diálogo, não brincam mais, não tem mais cuidado um com o outro, não tem mais intimidades, as intimidades perdeu a graça, não tem mais motivação. Vive só. Vive só. E muitas vezes vive só nos afazeres da casa.
lavando roupa, fazendo comida, pagando conta, saindo para trabalhar, voltando para dormir, acordando para trabalhar de novo, e a vida vai nesse sentido. Acabou-se. O ser humano não foi feito para pagar a conta, lavar a roupa, não foi esse o objetivo. A gente faz como parte da estrutura de ter uma vida confortável, mas o ser humano não foi feito para isso. Deus não fez o ser humano para pagar a conta, Deus não fez o ser humano para cozinhar, para lavar, Deus não fez isso. Deus fez o ser humano para completar um ao outro, para o homem completar a mulher e a mulher completar o homem. Isso eu estou falando de forma afetiva. Esse é o objetivo central. O restante é detalhes, é para ter o conforto, é para ter como se manter. Mas o ponto central é esse. Quantas pessoas namoram, mas vivem só? Sozinhas. Tem um namorado, tem uma namorada, mas são sozinhas. Apesar do rapaz ou a moça estar lá um dia, uma noite, sei lá, no horário que dá, e apesar de muitas vezes partilhar algumas coisas juntos, comer junto e tal, mas não passa disso. Não tem diálogo, não tem projeto, não tem caminhada a dois, não tem divisão de problemas, não tem aconselhamento, não tem ouvido para escutar, talvez só boca para falar. Aí tanta gente namora, mas infeliz. Talvez namora por status, para dizer para a sociedade, eu tenho um namorado, tenho uma namorada. Mas se botar na balança, é melhor estar sozinho. Porque sozinho já está, mesmo tendo alguém ao seu lado. E aí, a vida se torna um conjunto de afazeres, de trabalho, de contas, de coisas para pagar. Só isso. E você pode ter muita coisa. Você pode ter uma casa confortável, muita comida dentro da sua casa, pode ter os melhores carros para você transportar, se transportar, o melhor meio social para viver, viajar, seja lá para onde for. Mas o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para se relacionar um com o outro. Se faltar o relacionamento, se faltar o diálogo, se faltar o sorriso, a brincadeira, não adianta. Não adianta você pegar aqui a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada e ir para Paris, a cidade da luz. E chegar lá em Paris, mostrar tudo bonito e por melhores restaurantes parisienses. E mesmo você estando lá, você fica no seu celular, você fica no seu mundo, e ela no mundo dela, e tira foto de uma coisa aqui, tira uma foto de uma coisa ali. Enfim, esse passeio, essa cidade tão linda, não valeu de nada. Sabe por quê? Porque não foi feito para passear. Foi feito primeiro para se relacionar. Se há uma relação de diálogo, de empatia, então tudo vai tomar outro sentido. O lugar vai ser bonito. Nem que seja no Pirambu, mas vai ser bonito. Porque o importante é o relacionamento. O beijo vai ser gostoso porque não importa o lugar. Pode ser no Palmeiras. Vai ser gostoso. Então não vai importar o lugar. Não vai importar se é chuva, se é sol. Se é no sertão ou se é na beira da praia. O que vai importar é o relacionamento. É um relacionamento. E você pode chegar para uma pessoa que tem tudo e não dá relacionamento. E dizer para a pessoa, eu te dou tudo. Aí sabe o que acontece? Tem mulher trocando tudo por um pobre que lhe dá afetividade. Tem homem trocando tudo por uma mulher pobre que lhe dá afetividade. Não é o tudo que ganha alguém. É o cuidado. É a afetividade. É olhar no olho. É o toque. É a palavra. É o jeito. É a dormida. É o cuidado. É a empatia. Porque para isso foi feito o ser humano. Nós
fomos feitos para isso. Por isso que Deus fez homem e mulher e disse que os dois seriam só carne. Nós podemos correr atrás de todas essas coisas e tê-las e conquistá-las, mas se faltar isso, vai chegar um dia que você vai dizer: eu preferiria não ter nada, mas ter um velho gostoso do meu lado. Gostoso no sentido que abraça, que beija. Mas eu queria uma velha gostosa do meu lado, que abraça, que beija, que caminha junto, que aonde eu vou faz questão de ir junto, que troca conversa, que brinca de amarelinha, que corre um atrás do outro, que briga de travesseiro, que vai para a cozinha comigo, que bota o lixo lá fora comigo, que vai para o tanque lavar roupa comigo, que vai estender comigo. Não é pela roupa que estende, não é pelo tanque, não é pela cozinha, mas é pelo cheiro daquela mulher e daquele macho do meu lado. Relacionamento. Foi para isso que Deus fez o ser humano. Foi para isso. Por isso, queridos, que há uma solidão reinando na vida das pessoas. A gente, no papel de professor, pastor e muitas vezes de ouvido, eu digo uma coisa, confesso uma coisa para vocês. É uma das coisas que eu mais escuto das pessoas. De mulheres, mais de mulheres. Homens é mais difícil falar, mas aqui e acolá um abre a boca. Aqui e acolá um abre a boca. Um dia eu estava dando aula, alguns anos atrás, uma colega professora foi lá na sala onde estava dando aula, falar comigo e pedir oração. Para que você quer oração? Ora por mim, porque eu estou tão sozinha. Primeira pergunta que eu fiz para ela: mas você não é casada? É mesmo que não está. Mas por que não é legal para mim? Não é legal para você? Ela disse: é um bruto, um cachorro, um animal. É mesmo, seu marido, essas coisas todas? É. Só sabe reclamar. Tudo bem, paga as contas. Eu ando de carro novo. Ela tinha um carro zerado. Mas ele paga as contas, tudo, mas é um bruto. Toda vez que eu chego perto dela, sai daí, respeita a tua idade. E ela nem tão velha assim, não tinha nem 50 anos ainda. Então, o homem, não senti de dizer, né? Ela não tinha nem 70 anos ainda, melhorou, né? Ah, tá bom. Aí ela disse justamente isso. Ela dizia: não, Mardônio, ele não chega nem perto da gente. Às vezes, ele faz como o personagem da novela, do romance Gabriela. Hoje eu vou lhe usar. Pronto. É desse jeito, ora por nós para restaurar. Eu estou pensando em me separar, dizia ela. Eu disse: meu Deus, que coisa complicada, né? E sabe o que é isso? Solidão. Solidão. E quantas pessoas estão vivendo isso na solidão, correndo atrás de coisas que você não vai levar para outra vida. Porque quando se fica velho e você tem uma bengalinha para andar, o que vale a pena você lembrar é olhar para trás e dizer assim: eu amei tudo que tinha para amar. Isso vale a pena. Não adianta você olhar para a sua fazenda e dizer: aí, ó, sou riquíssimo. Isso aí é confusão. Os filhos vão brigar, as noras vão brigar, é uma confusão, você não vai ter paz. É capaz de eles pegar você e botar num asilo para ficar com as suas coisas. Apressar logo a sua morte. Tomara que morre logo. Tomara que mamãe morra logo para a gente dividir as coisas. É o que vai acontecer. Mas vai valer a pena se você viveu a sua vida de uma forma efetiva, relacional, como Deus criou o ser humano. Em segundo lugar, querido, é a solidão social. Essa solidão eclesiástica, essa solidão fraterna entre irmãos. Quantos vivem só também nessa realidade? Vive só na igreja, vive só no grupo de amigos. E esse viver só, ele pode ser por dois motivos. Ou a própria pessoa se isola, por escolha própria, ou o grupo de pessoas esquece de olhar os que ficam sozinhos. No entanto, os dois estão errados.
nesse objetivo. Ou seja, não se isole e nem crie motivos para isso. Porque isso é uma armadilha do inimigo. Que você pode criar motivos físicos ou motivos psicológicos para você agir assim. E você começa a dizer assim, não, me deixa só, eu estou doente. Sempre está doente, para ficar só. Fulano, vamos sair? Não posso não. Tenho roupa para lavar, tenho não sei o que e tal, para ficar só. Fulano, vamos conversar um pouco? Não posso não, eu tenho muita coisa para estudar. Fulano, vamos dar um rolê pela cidade, dar um passeio. Não posso. Vai criando motivos. Não tenho dinheiro. Vocês depois vão merendar, eu não vou ter dinheiro para pagar a merenda, então não vou. Mas vai ficando só, vai se isolando. Além também de ter, muitas vezes, uma questão familiar. Tem pais que cativam isso nos filhos. Não, eu prefiro meu filho lá trancado dentro do quarto sozinho. Não deixo. Vai ter um passeio da igreja. Não, vai ficar lá. Eu me lembro de um exemplo que o Max me contou, de um colega. Ele foi lá na casa do colega. Falar com a mãe do colega. Para ir para uma atividade da igreja. E a mãe do colega disse, prefiro ele em casa do que ele nessas coisas aí. Você sabe o que ele é hoje? Drogado. E vive no meio do mundo. Porque chega um tempo que essa solidão explode. Ele vai em busca de alguma coisa que torne a sua vida alegre por um tempo. E a droga é esse caminho. Os caminhos da marginalidade é esse caminho. Então, querido, não se isole. Não tome a decisão de se isolar. Não, deixa eu aqui, eu sou feio, eu sou isso, aquilo. Você não é tão feio assim, não. Deixe de ser pessimista. Lembre sempre de uma coisa, tem gente mais feia do que você. Isso vai te ajudar. Não vou não. É porque as pessoas não me querem junto, tal. Olha, você está colocando isso na sua cabeça. As pessoas não precisam me querer junto, não. Se tem uma rodinha, eu pulo dentro. Então, pare de ser pessimista, baixa astral. Não vou não, ninguém me ama, ninguém me quer. Prefiro sozinho. Deus não lhe fez para isso. Deus não lhe fez para viver sozinho. Você não precisa se isolar no seu trabalho, você não precisa se isolar na sua escola. Porque uma pessoa quando se isola, ela fica doente. É como o Tarzan, a lenda de Tarzan na selva. Que passa a conviver com os animais, ele vai virando um animal. Eu trabalho com duas pessoas que é assim, tem duas alunas que é assim. Olha, a pandemia se acabou faz 5 anos. Até hoje elas usam máscara. Até hoje, pode ir lá na escola que estão de máscara. Aqui, ó. Vem virose, passa virose, vem verão, vem inverno, é de máscara. E um dia eu perguntei a ela, minha filha, me diga uma coisa, por que você não tira a máscara? Mas aí que a menina disse, eu me acostumei. Meu Deus do céu. Eu me acostumei. Aí eu fui conversar com ela a respeito de um trabalho, a minha não consegue falar. Ela começa a falar assim, eu queria que você... Eu não estou entendendo o que você está falando. Não, é porque eu não entendi de novo. Não, deixa pra lá. Isso é um traço da solidão. Aí quando eu olho para aquela pessoa, é de máscara, cabelo cobrindo a cara, tem um cabelo grande, bota o cabelo tudo na cara de máscara. Só é aquela parte branca aqui. Cabelo lá, assim, ó, de óculos, lá no canto sozinho. Não faz trabalho de equipe com ninguém, não senta com ninguém, não fala com ninguém, no recreio senta sozinho. Meu Deus do céu. É uma vida triste. Não procure não. Não procure se isolar. Não procure chegar na igreja e dizer que aqui na igreja ninguém me ama. Aqui na igreja o pessoal é falso. O pessoal é isso, aquilo, outro. Olha, você está procurando motivo para estar só. Sabe o que vai acontecer?
você vai ficar só, a escuridão vem sobre você, essa escuridão vai atingir seu coração e vai chegar um dia que você vai achar que a sua vida não tem razão de ser nem de existir. Porque Deus nos fez para nos relacionar. A outra questão é que a responsabilidade de todos nós não deixar ninguém sozinho. Não deixe ninguém para trás. Não deixe ninguém sozinho. Há os que se isolam, mas há os que também não ligam para aqueles que estão isolados. Abre os seus olhos, como igreja, abre os seus olhos, veja os que estão sozinhos, estão isolados, que ninguém chama para nada, chame para alguma coisa. Chame para ir para algum lugar, chame para passear, tire aquela pessoa da solidão, resgate aquela vida. Insista. Porque à medida que você está insistindo, você está salvando uma vida até do suicídio. Até de tomar um caminho errado. Então, não deixe ninguém sozinho, não deixe ninguém para trás, nem na igreja, nem no seu ambiente de trabalho, nem na sua vizinhança. Não deixe ninguém sozinho. Dê atenção. Tire as pessoas da solidão. Esse é uma atividade sua como cristão. Isso é ser humano. Isso é solidariedade. Isso é o que Jesus fazia. Jesus fez isso com aquela mulher samaritana que vinha buscar água no poço ao meio-dia. E por que ela vinha ao meio-dia? Porque ela era maculada. Aquela moça era maculada. Então ela vinha porque ao meio-dia não tinha ninguém. Mas Jesus estava lá para receber ela. Sabe por quê? Porque Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus não deixa ninguém sozinho. Agora eu quero colocar uma coisa muito séria. Muito séria. Eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção, você que está aí fora também, viu? Estão aí no portão, preste muita atenção nesse terceiro ponto. Que é a solidão do desespero. A solidão do desespero é algo assombroso e que nós precisamos estar muito atentos. E a solidão do desespero, ela abrange o relacionamento, ela abrange o emocional, os sentimentos, o relacionamento conjugal, o relacionamento fraterno, o relacionamento espiritual. E essa é uma das coisas que a sociedade tem vivido muito, a solidão do desespero. Porque ela é maléfica. Ela é a armadilha do inimigo. Ou seja, porque a pessoa em busca de interação, a pessoa em busca de aceitação, e a pessoa para fugir da solidão, do medo de ficar só, ela se condiciona a qualquer proposta. Ela se torna uma desesperada. Ela aceita se condicionar a homens, a mulheres que só vão lhe fazer mal. Há pessoas misóginas, há pessoas machistas, há mulheres feministas, há pessoas envolvidas com a marginalidade, e essas pessoas elas vão lhe adoecer, elas vão escravizar você, elas vão destruir os seus sonhos e futuro, elas vão destruir a sua saúde física e, por fim, a sua saúde mental. E tudo começou com aquele ditado popular: eu já estou com tanto tempo, não posso viver só, não. Não posso ficar só, não. Então se apega a qualquer coisa que está por aí. Qualquer bagulho que está por aí. Vai se apegando. Seja homem, seja mulher, seja amigo, seja companhia. Não, ninguém... eu estou com tanta idade, vivo só e tal, eu preciso de alguém, eu preciso me agarrar a alguém. Aí vai pegando qualquer coisa que encontra pela frente. Mesmo porque na sociedade que a gente está vivendo, os relacionamentos eles não começam com diálogo, com passeio,
Eles não começam com um tempo de troca de ideias, não leva meses para isso. Eles começam com sexo. Eles começam dormindo na casa do outro. Eles começam já dividindo coisas que não é para dividir. Aí sabe o que acontece? Isso é a solidão do desespero. Eu aceito qualquer proposta, eu só não quero é ficar só. Eu não vou morrer só. Eu já estou velha demais para estar só, então eu aceito qualquer coisa. Um dia uma irmã, daqui não, viu? Você não ficar pensando quem é. De uma irmã de outro lugar, chegou para mim, você pode me dar um conselho? Pastor, posso. É porque há tanto tempo eu vivo só, ela tinha mais ou menos 50 e poucos anos. Não era velha não, era uma potência. Não, para ficar velha hoje em dia, depois de 70 anos. Meu Deus, eu vejo atriz com 70 anos aí, meu amigo, que pega essas meninas de 3 aqui e dá uma pisa. Não é não? Eu vejo as meninas de 70 anos aí, eu chamo de menina de 70. Eu sigo um bocado de 70 no TikTok, no Instagram, que eu mostro para a Rejane. Rejane, essas mulheres de 70 estão bem, hein? Além da aposentadoria, estão bem mesmo. E ela chegou e disse assim para mim, não, é porque tanto tempo eu vivo só, eu tinha uma pessoa, e a pessoa me deixou e não deu certo. Há uns 20 anos que eu vivo só, já tenho 54 anos, parece. 54 anos, aí apareceu uma pessoa aí, eu não quero morrer só. Eu queria perguntar se você acha que dá certo e tal. Aí como é essa pessoa? Não, é uma pessoa legal, é um senhor legal, ele só tem uns probleminha. Qual é o probleminha? Ele bebe, fuma, gosta de bater em mulher. Só. Dá certo. Disse logo para ele, isso aí dá certo. Isso aí vai te bater até tu devolver. Aí eu disse, minha querida, é só para não ficar só? Pelo amor de Deus. Você sabe o que é isso? É a solidão do desespero. Eu quero arranjar alguém. Aí olha para a pessoa bebe, a pessoa fuma, gosta de bater em mulher, mas ela não vê como problema. Você acha que dá certo? Mas se você aceitar apanhar, vai dar certo. Quando ele bater tudo que pode, se você morrer, ele arranja outro para bater. Essa é a questão. E cuidado, você está em busca de um relacionamento, de um namorado, de uma namorada, um esposo, de uma esposa, cuidado com isso. Você não precisa estar desesperado para isso. Não precisa. Cuidado você que se sente sozinho, quer arranjar amizades. Você arranja amizade, não observa essas amizades. São pessoas viciadas em drogas, em bebida, em farra. Pessoas que se aproximam de você para utilizar o seu nome, tirar cartão no seu nome, espoliar você. Cuidado. São pessoas que querem te levar para a marginalidade. Cuidado. São amizades que querem te tirar da igreja para levar para um submundo, dizendo que lá é melhor. Que quer destruir você. Nessas horas você precisa ser muito sensato, sabe por quê? Porque essas coisas vão te adoecer. Elas vão te adoecer psicologicamente. Vai adoecer o teu corpo. Os teus anos de vida vai diminuir. E quando você menos perceber, achando que tem muitos anos de vida, você já gastou tanto, não dá mais para recuperar o que gastou. E aí é tarde demais. Portanto, cuidado com a solidão do desespero. Ela tem destruído muita gente e pode destruir você. E concluindo, é preciso entender também, por outro lado, que nem toda solidão é ruim. Desde que ela seja consciente, construtiva, com objetivos claros. Quanto aos sentimentos, presta atenção no que eu vou dizer. Quanto aos sentimentos, uns nasceram para ser eunucos. O que é isso, pastor? Uns nasceram para não casar.
Uns nasceram para ficar solteiro a vida inteira. E ser feliz, e ser tranquilo, e ter boas amizades. Você não precisa viver desesperado, não. Tenho que ter homem, tenho que ter mulher, eu tenho que ter. Para que esse desespero? Está doido? Você não precisa de desespero. Tem uns, segundo o apóstolo Paulo, receberam esse dom. E aí Paulo diz, felizes esses. Porque esses cuidam das coisas de Deus. Então, querido, é preciso só equilibrar. Para você não viver de verdade um grande desespero. E muitas vezes tomar decisões e caminhos errados. Porque muitos não vão de verdade precisar casar, namorar para se sentir bem. Terão outras coisas a fazer e vão tornar suas vidas bonitas, motivadoras, serão grandes bênçãos na sociedade, na vida de pessoas. É lógico que eu abro parênteses aqui. São raros esses, muito poucos, mas existe. Eu estou dizendo isso para que você não caia no balaio do desespero e fique pegando qualquer coisa, achando que acertou na Mega Sena, e você só encontrou foi peia para a sua vida e trabalho mais tarde para você, achando que acertou. Mas, por outro lado, não use isso como desculpa para se isolar na igreja, na família, no casamento, no namoro, se isolar com os amigos, porque também a palavra diz: aquele que se isola busca o seu próprio desejo, contra a sabedoria se insurge. Provérbios 18:1. E o provérbio está dizendo que não é sábio se isolar, buscar a solidão, não é sábio, mas que precisa prudência também para sair da solidão. Porém, algo muito importante, você precisa saber e crer que você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Deus te sonda, Deus te conhece, Deus sabe tudo o que você precisa. Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando a pessoa para você, o homem para você, a mulher para você, a igreja para você, os amigos para você, o trabalho para você, o futuro para você. Se você é servo e serva de Deus, Deus está trabalhando para você. E a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Ela diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E Davi também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Salmo 23, verso 4. E também o Salmo 139:5 diz: tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. E o próprio Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, lembre-se, não se desespere. Você não está sozinho. Há um Deus que te vê, que te ama, que te acompanha, que te sonda, que te conhece. Há um Deus que cuida de ti, que te ajuda. Mas há um Deus também que quer te ver muito bem, não sozinho. Ele quer ver você vivendo a comunhão, relacionamentos conjugais sadios, namoros sadios, relacionamento fraterno entre amigos sadios. Há um Deus que quer te ver feliz e Ele está trabalhando para a tua felicidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé.